Teve paz lá em Israel e Gaza. Vão devolver todos os reféns, graças a Deus. Você acha que dura, Léo? Por causa que as exigências são... Não, o Hamas ele não vai desistir nunca de matar todos os judeus. Só que eles também perderam muito poder. Eles perderam absolutamente poder. Os caras querem que eles entreguem as armas. Você consegue ver o Hamas entregando arma? Tá? E outra coisa, vai entregar quanto das armas? Corredor humanitário, que é zona desmilitarizada, né? Ali, entregar armas de posse do Hamas no território da Palestina. E Israel não quer só os sobreviventes. Ele quer saber onde tá cada corpo. Sim. Quem morreu, eles querem saber também. São 28, se eu não me engano. Isso, 22 sobreviventes. Eles não querem só os sobreviventes. Corpos. Eles querem todos os corpos. Os sobreviventes todos já foram entregues. Uma coisa que me deixou muito assim, abalado quando eu vi, vão dizer que de repente é fake news e tal, mas assim, gente, disseram que nenhuma mulher foi devolvida, só homem. Ah, é? Então, porque eles devolveram a mulher é uma puta propaganda contra o Hamas, porque todas as mulheres foram abusadas. Esses caras são... Deixa eu abrir aqui a escória da sociedade, né? Eu tô com o Hamas aqui, ó. Pra mim, inclusive, esse pessoal aí que vendeu a camisa do Hamas e usou a camisa do Hamas aqui no Brasil tinha que estar tudo na cadeia. É foda, mano. Cara, eu digo mais, não só o Hamas, o extremismo islâmico é o maior perigo para o Ocidente que tem. Sim, cara. claro. E os caras têm bunda mole, não tem coragem de falar, porque é o seguinte, velho. Onde os caras chegam, os caras tocam o terror. E eu não acredito que o muçulmano que vem aqui pro Brasil, não. É geralmente trabalhador, empreendedor. Sim. A maioria é empreendedor e trabalhador. Sim. Difícil. Até porque o Brasil é longe do Oriente Médio, sacou? E então, esse tá fugindo do extremismo. Do extremismo. O cara que vem pra cá é pra trabalhar. Então, não quero tô dizendo que todo muçulmano é. Progredir. Mas esses caras que chegam na Europa e começam a formar gueto e quer botar a lei lá. O cara que quer pôr a Sharia. Esse é o problema. É isso. Cara, o pessoal fala muito aqui no Brasil de macumba, por exemplo. O preconceito tal. A macumba, man, ainda que o cara faça pro mal, é uma parada no plano espiritual. O cristianismo, Jesus vai voltar, o apocalipse vai fazer justiça. É no plano espiritual. A única religião que tem um plano de poder escrito, que tem regra política, Sharia, e que tem uma guerra nesse plano, que é no plano físico, é o islamismo. O islamismo é o maior perigo pro Ocidente. E os caras têm que falar isso, velho. Verdão, vamos lá. O texto é o seguinte, Erika Hilton. Hoje, 1968 palestinos sequestrados pelo Estado de Israel voltaram para a Palestina após a liberação de 20 reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. Não há como não celebrar essas libertações. E aí, o Twitter da menina chamada Yasmin fala o seguinte: nenhuma mulher voltou viva para Israel. E aí? Alguém realmente achou que as feministas que marcharam na Paulista de domingo passado com a bandeira da Palestina fossem dizer algo? Impossível esperar a coerência de quem transforma tudo em conveniência. E aí, deixa eu abrir aqui o professor Roque. Peraí. Dizem que essas mulheres eram estupradas várias vezes todos os dias. Se eles liberam essas mulheres e elas contam o que aconteceu, eu já acho que tem que chegar, se é do Hamas, pra mim tem que matar todo mundo. Eu já acho isso mesmo. O Hamas aqui, ó. Também. E aí, se eles deixam isso sair, essa narrativa... Olha só o que o professor Roque falou. O Hamas ressurgiu e já está assassinando em praça pública dezenas de palestinos que o grupo acusa de colaboração. O Hamas está assassinando palestinos. Vai ter flotilha em solidariedade? Essas mortes vão gerar a mesma comoção? Ou a vida dos palestinos só importa quando interessa para uma narrativa? É exatamente isso. É isso. Mas eles os caras fizeram palestra ali na Associação dos Professores, né? Não foi um negócio assim? E foi o Trump que conseguiu, né? É, o Trump que conseguiu. Será que a esquerda tá feliz? Tem aquele livro também, né? Do cara que até foi no Flow, que era do... Que ele era do Hamas, se converteu ao cristianismo e passou a ser informante de Israel. Porra, eu esqueci. Eu li esse livro e esqueci o título. Aí os caras falam... Filho do Hamas, E vocês também viram também o documentário do Brasil Paralelo, que era o... Cara, eu sei que o Brasil Paralelo é enviesado. From the River. Isso. Cara, é enviesado pro outro lado, né? Tudo é enviesado pro um. Do rio ao mar. Mas, cara... From the River to the Sea. Esse documentário é muito bom, cara. Você vê as atrocidades dos caras lá, velho. Agora, eu concordo que tem que ter alguém pra falar em favor das crianças, por exemplo, da Palestina. Que com certeza Israel comete excesso. Não vamos pintar também como... Sim. Mas assim, de um lado, meu irmão, é a barbárie, do outro é... O que tá mais próximo de valor ocidental é Israel, irmão. Então eu não entendo por que tá esse antissemitismo aí que a esquerda promove. Porque é o antissemitismo do eu quero pra você, mas não pra mim. É isso. O comunismo era antissemita, o comunismo ele é antissemita, queria matar os judeus. Isso foi incorporado pelo nazismo.
Sim. Isso começou com o comunismo. A Isso esquerda aí, sempre isso foi aí é que os antissemita. caras adoram fazer, mano. É que nem Cuba, Venezuela e tal. Os caras vivem falando que lá é da hora, que lá é legal, mas as férias é passada na Flórida. É. Mano, Tá mas ligado? assim, Em Las posso falar a Vegas, as verdade? férias. Posso falar a verdade? Eu tenho uma tendência a olhar também que, assim, eu sou mais pró-Palestina do que a maioria das pessoas. Pró-Palestina no sentido de, cara, é um assunto tão delicado isso, mano. É muito foda. Mas, cara, eu não confio 100% na propaganda do Putin, certo? Eu não confio 100% na propaganda do Putin Zelensky entrou na lá. luz. Ah, tá. do Zelensky Claro, lá. óbvio. Então eu também não confio 100% da propaganda, nem de um lado nem do outro, Sim. entendeu? Eu acho que, cara, também não... Sei lá, o Estado de Israel, ele... no comando do Netanyahu, principalmente ali, tem muita coisa ali que a gente não sabe o que é verdade e o que não é. Cara, no caso da Ucrânia, pra mim é muito básico. Um país invadiu o outro, cara. É a Rússia, velho. O cara era Sim, espião pra da mim KGB, também. meu irmão. É. O cara assassina jornalista envenenado. Não tem. Mas quem que tá ganhando a guerra? Não tem lado bom de Putin, não. Não, Cê- tá. É a Tudo mesma bem, coisa mas que quem tá ganhando a Hitler guerra? tinha um bigode bonito. Não é disso que eu tô falando. Cara, Putin é nesse nível. Putin não é Hitler porque ele não tem não matou não fez um genocídio. Mas, se necessário, Putin Faz. faria. Mas eu tô dizendo, quem tá ganhando a guerra? Quem Não que a mídia sei. tá É, dizendo? isso eu não sei. A mídia diz que é a Ucrânia. Então, Eu não sei. é disso que eu tô falando. Não tô falando de quem tá certo e quem tá errado. Eu sei que foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. Só que é o seguinte, eu vejo também o crescimento do antissemitismo no Brasil, principalmente. Mano, a gente tá aqui no Brasil, velho. A gente não tá no meio do tiroteio, não. A gente tem que ficar tendo opinião toda hora sobre algo que tá acontecendo. Que é um conflito que já dura não sei quantas décadas, entendeu? O Estado de Israel nunca conviveu com paz desde quando foi fundado. E aí você tem uma série de coisas que acontecem. Aí uma hora... E cada país tem sua particularidade. O Irã é uma coisa, entendeu? O pessoal do Catar é outra coisa. A Arábia Saudita a outra. Palestina é outra coisa. Mano, é muito complexo isso daí. Mas todos eles são oprimidos por fundamentalistas islâmicos. Não é, o Irã, cara. O Irã Não é é. sim. Não o Irã é. era Não, uma pior que não. democracia. O Irã era democracia nos anos 60, se eu não me Até engano. 1979, Cara, teve a tomada... O Irã era uma democracia. É. O Irã, a menina morreu que pela polícia da moralidade morreu espancada porque não tava usando um véu. Quem pô. colocou Vamos lá. o Irã no programa Os caras nuclear são animais, pô. foi os Estados Unidos. Porque Vamos lá. antes de ser O Irã muçulmano, não era isso daí. Inclusive, vamos lá. A treta de Israel com o Irã é recente. Sim. Antigamente o Irã tava de boa com Israel. Só que é o seguinte, a grande questão é os Estados Unidos, durante um certo tempo, que apoia Israel naquela região, obviamente, ele do mesmo jeito que ele também já foi mais próximo do Iraque, depois ele virou as costas, entendeu? Sim. Então, mano, tem um monte de questões lá. Que envolve essa troca de governos, entendeu? Sai um do comando, entra o outro. A Revolução do Irã não é uma revolução, por incrível que pareça, não é uma revolução tirânica como as pessoas pensam que instaurou uma teocracia e tudo mais. Eu tô te Pera aí, falando. pô. Pra mim é. Pera Não, aí, não pô. é, velho. Cara, só é ditadura quando é madura aqui do lado, quando é comunista. Pelo amor, os caras, meu irmão, os caras no Irã matam. Os caras oprimem a própria população. Já saiu, o cara acabou de falar de notícia do Hamas matando palestino. Tá. Esses- Eu tô falando do Hamas, certo? Então, o que, Mas no Irã seria o Hezbollah. o que eu tô querendo dizer Não é muito diferente. Mas são fundamentalistas Não, mas islâmicos, entendeu? Mas quem tá no comando é outro grupo, entendeu? O Hezbollah é uma coisa. O que acontece? Tem vários grupos internos que estão brigando dentro de si, Uhum. dentro do próprio país, entendeu? Sim. Por disputa de poder. Esses grupos que estão brigando, esses acabam matando uma pessoa ou a outra. Eles olham pra etnias diferentes e olham como inimigos. Eles olham pra grupos de certas regionalidades como inimigo. Então é normal, entre aspas, existir tragédias humanitárias quando você tem uma guerra civil acontecendo. E tá tendo essa disputa de poder dentro do Irã. Mas certo? o Irã hoje é o maior país xiita do mundo. Sim, mas eu tô te dizendo que... Era um país livre o Irã. Tanto como eu falei, foi convidado pelos Estados Unidos pro programa nuclear. Claro. É. Era um país livre, tinha gente lá com... Enfim, tinha mulher andando na rua, No de corta saia... o cabelo lá sem- hoje pra você ver o que acontece. Eu sei, mas Ainda bem que essas negão não tem questões, cabelo, por incrível pois que pareça, a história de algum modo mostra que essas questões que aconteciam no Irã não era porque o Irã, ele sempre foi assim. Ele era de um jeito e se tornou assim de modo artificial. Entendeu? Como que a Arábia Saudita, por exemplo, começou? Gente, eu tô falando, eu conversei com historiadores sobre isso, tá? Historiador, assim,
historiador de direita, de esquerda, etc. Eles sabem a respeito dessa questão. Como que a Arábia Saudita começou? Começou porque lá tinha petróleo, certo? E os Estados Unidos montou condomínios lá, certo? Esses condomínios de pessoas, mas era para povoar a situação, o local, para a partir dali começar a extração de petróleo. Isso tem milhares e milhares de décadas. Então, assim, os próprios governos... E assim, se a gente for olhar pro Irã, pra falar a verdade, tem países que são muito piores. E ninguém fala nada. Não, mas aí Mas não é porque são Piores assim. Piores assim. Vamos falar dessa questão Sim. de repressão e direitos humanos e tal. Então não é a favor disso que o pessoal tá falando. Eu não consigo acreditar. Quais são os piores que o Irã em relação à repressão hoje? Cara, volta a dizer. Coreia do Norte. Coreia do Norte, A repressão. Não, mas volta a dizer. Acho que é o pior país pra cristão do mundo, se eu não me engano. Sim. É a Coreia do Norte. O que eu não consigo... Eu até já conversei... Não, por exemplo, o Catar. O Catar é um país que... É mais de boa, sei lá. Hã? É mais de boa ir lá. Eu prefiro ir no Catar do que no Irã. Não, sim, agora, sim. certo? Mas é um país que, tipo, ele sempre teve um alto índice de... de questões, por exemplo, de regras, Sim. até mesmo para imigrantes, né? Porque lá eles separam quem que é da religião, quem não é, etc, quem é do país e quem não é. Então, como eu falei, mano, é um assunto muito complexo. Bom tá Eu o não- Afeganistão, eu que não agora o Al-Qaeda Talibã. tá fazendo... Mas então, o Afeganistão, Talibã. o que O aconteceu Talibã no tá Afeganistão? fazendo turismo. Sabe do ponto de vista lógico, porque eu não consigo acreditar no islamismo como religião? Quando você pega, eu já expliquei isso aí, acho que já contei aqui, já em 20 podcasts eu contei essa história, porque que do ponto de vista lógico, o único Deus que pode existir é o cristão. Eu já contei isso aí, um monte de pastor, de teólogo reagiu ao meu vídeo, todos gostaram. Do ponto de vista lógico também, Jesus, por exemplo, ele tinha 12 discípulos. Uhum. Ele já no começo, ele pegou Simão e falou, se você não vai me chamar Simão, você vai chamar Pedro. Você será a pedra sobre a qual fundarei minha igreja. Tá. Já deixou definido e tal. Quando Jesus morreu, teve alguma treta com os 12 discípulos? Não. Não. Assim que o profeta Maomé morreu, os caras já começaram a gritar. Pra quem ia ser o sucessor do Maomé. Por isso surgem os xiitas e os sunitas. O xiita você tem um grupo que acredita que você tem que ser descendente de Maomé pra você ser o líder. E tem o outro grupo que acredita que não. Que você tem que ser o que tem mais conhecimento, não necessariamente descendente. Então se o cara fosse realmente alguém enviado por Deus, ele não ia, assim que ele morresse, permitir que uma treta dessa acontecesse. Como Jesus deixou 12 e não teve treta entre os 12. Teve treta assim de organização, né? Não teve depois entre, por exemplo, acho que foi Paulo, que Paulo foi nomeado apóstolo depois de que teve a aparição de Cristo. mas é outra... Mas Cristo não nomeou ele. Teve treta. Quando eu falei isso mais cedo, que a única religião que dá a entender um acerto de contas no plano físico é o islamismo, as pessoas mas mataram em nome do cristianismo. Mataram em nome de distorções do cristianismo. Sim, claro. Porque em nenhum momento na Bíblia tem acerto. O imbecil do Karnal falou uma vez assim, que a Bíblia fala assim, Jesus veio pra trazer espada. Nossa. Ali que se você não vê que não é algo literal, você é um demente. Sim. Entendeu? Porque eu posso pegar qualquer palavra de alguém e distorcer. Mas a Bíblia não dá. O islamismo dá. O que é fácil pra mim ver, cara, é assim. Onde é que são respeitados os direitos humanos? Sim. Ocidente. Qual é a religião mais tolerante que tem? Ou pelo menos é onde Por que só se faz Tentado piada com o respeitar. cristianismo, não se faz com o islamismo? Porque mulher pode votar aqui, lá não. Isso. Por que você não dá uma porrada no spam com a mulher porque ela não tá usando um véu? Sim. Porque você não tem um acerto de contas, um monte de suicida em prol de uma guerra santa? Cara, mas como, novamente falando, quando eu falo que o assunto é complexo, eu não tô defendendo não, gente. Mas vamos lá. Estudando sobre esse assunto, aonde tem essas questões de violações de direitos humanos, aonde tem, por exemplo, o Talibã, que foi o exemplo que o Negão deu e tal, são lugares específicos dentro de uma região, entendeu? Que, por incrível que pareça, não é a maioria. Vou te dar um exemplo. Afeganistão, certo? O que aconteceu no Afeganistão? Primeiramente, eles foram ocupados pelos soviéticos, Sim. certo? Saiu os soviéticos lá, entrou os americanos. Sim. Os americanos entraram pra passear, pra brincar, pra construir parque de diversão? Não. Não. Chegou lá justamente também. E aí, a O Bin maioria... Laden, inclusive, foi treinado pela CIA, né? Exatamente. Então, assim, existe uma coisa muito, muito óbvia, todo mundo vai entender o que eu tô falando agora. Você chega num país, certo? Você é uma força estrangeira, beleza? Você vai lá, ocupa aquela região, você treina aquelas pessoas pra militar no seu exército, você depois
joga aquelas pessoas em trabalho forçado e etc. É o comunismo, beleza? Sai o comunismo, entra uma outra força também de ocupação estrangeira. Você não tem liberdade, você não tem amadurecimento de instituições, você não tem educação formal sendo colocada pras pessoas. O Afeganistão, bicho, ele sofreu 2 ocupações no mesmo século. Ele tá tipo na Idade da Pedra. Não é comparação pra nada. Então é óbvio que lá as mulheres vão usar burca no sol de 50 graus. É óbvio que lá eles têm uma moral e eles têm, inclusive, um instinto a ponto de surgir um grupo terrorista. O que você quer dizer é o seguinte: por quê? Porque se eles você são enfiar barbarizados. a democracia ali, os caras não vão aceitar. Então, eles são barbarizados e porque eles foram... A estratégia e a via que eles conseguiram pra lutar pela sua organização territorial é a luta armada. Então começa errado por causa dessas coisas. Tem vários exemplos que a gente pode dar de países que são extremamente ruins. Se a gente for chegar lá, a gente vai sair que não tá necessariamente no Oriente Médio. Vou te dar um exemplo. Índia. Todo mundo fala dos perigos que é você andar na Índia. Porra! Homem, mulher, concordam? Sim. A Índia é um país que foi colonizado por quem? Inglaterra. A Inglaterra saiu da Índia e saiu com o Winston Churchill, inclusive, fez uma tragédia humanitária lá, certo? E a gente tá falando que a Índia, inclusive, tinha aquela questão do trabalho forçado institucionalizado durante muito tempo. Como eu falei, a Índia tá saindo agora, depois de sei lá, 80 anos, de um estágio, tipo, pré-social. Não tinha sociedade existente Estão saindo agora e já estão com mais saneamento básico que a gente. Tá melhorando. É. Mas assim, eles estão desenvolvendo o quê? Tecnologia, estão desenvolvendo por exemplo, pesquisa aeroespacial. Países do a Índia mundo tá indo com bem. reator nuclear com tório. Só que, em muitos lugares da Índia, a civilização ainda não chegou. E aonde a civilização não isso chegou aí. é isso daí. Vou te dar outro exemplo. A Argélia. A Argélia foi colonizada pela França. E a Argélia colocou o pessoal do país pra lutar pela nação francesa. Inclusive, todo mundo sabe, por exemplo, que vou dar um exemplo do Zidane. O Zidane, ele é argelino, ele não é francês. Sim. Certo? Mas toda a seleção da França... Exato. Agora todo mundo lá é negão, né? É, Então, todas vem disso daí. Por quê? Por que tem essa relação? Obviamente pela colonização. Mas é uma coisa que terminou recentemente. Mano, o Zidane tem 50 anos, sei lá. Mas não terminou, se eu não me engano, Cara, a Vocês França acho que estão controla entendendo? o Banco Central Mas, de por uns essa 8 lógica, países da África, assim, ou Todo mais. país africano, então, era pra ser uma ditadura religiosa. Então, calma, vamos lá. Aí tem países, vou dar um exemplo de países aonde você tem estabilidade política e aonde, por exemplo, diversas religiões convivem bem no Oriente Médio. Vou dar o exemplo mais comum Israel. que o pessoal Não, o exemplo mais comum... Não, fora de Israel. As pessoas falam muito do Líbano, né? A Síria era um lugar que era ok antes do Obama fazer merda. Era um lugar que era tranquilo. Mas hoje, por exemplo, a Jordânia. Certo? A Jordânia é uma monarquia. Não é uma democracia. É uma monarquia. É institucionalizada já há muito tempo. Tem estabilidade lá. E lá você tem judeu, você tem muçulmano, você tem... Por isso que eu falo, mano, é um bagulho foda. É um bagulho muito complexo. Você tá querendo botar a culpa no europeu e no americano, man. Esse papo tá muito canhota, velho. Muito canhota, velho. O problema, eu sei que você tem até mais conhecimento do que eu nisso aí. Você é negro. Aí é aquela pergunta, você é negro? Ah, vá. Você é negro. Vá. Mas vamos falar assim, a nossa situação hoje é melhor do que em 1800. Oxe, bem melhor. É melhor, né? Dá pra colocar Eu sou essa youtuber, imagem? eu nem trabalho. Não é verdade?